Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje para um bate-papo é o deputado Rodrigo Coelho, do PT. Senhores deputados, senhoras deputadas. O deputado Rodrigo Coelho é natural de Bom Jesus do Norte, extremo sul do estado. A cidade também marcou o início da sua vida política no ano 2000, quando concorreu pela primeira vez ao cargo de vice-prefeito. Em 2010, disputou uma vaga de deputado estadual e se tornou suplente pela coligação PT, PMDB, PSB. Após 2 anos no comando da Secretaria de Estado de Assistência Social, assumiu o mandato na Assembleia Legislativa em 2013. Na casa, preside a comissão que trata sobre o tema e também a recém-criada Comissão Especial para acompanhar a distribuição de ICMS e financiamento dos municípios. Os municípios não estão conseguindo gerir as contas públicas, atendendo à lei de responsabilidade fiscal, mantendo todos os serviços funcionando, com a composição de arrecadação e financiamento dos municípios que ora nós experimentamos no estado do Espírito Santo. Entre os destaques de mandato está a proposta que prevê 5% do orçamento estadual para a assistência social, assim como a que garante eleições diretas para o cargo de diretor em escolas públicas. E eu quero lembrar a você, professor, a você, professora, que nós estamos nessa luta e nesse debate em defesa da gestão democrática nas escolas da rede estadual do estado do Espírito Santo. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para informar a nossa população das nossas ações. 8 meses de mandato, né? Várias comissões aí que o senhor atua diretamente como membro efetivo, preside outras 2. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente dos trabalhos até o momento. Bom, eu cheguei aqui na Assembleia em fevereiro desse ano, já imediatamente fomos ocupar a Comissão de Agricultura, Comissão de Educação e Comissão de Saúde. Logo em seguida, requeri a criação da Comissão de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional, que é a comissão permanente que eu presido. Não tenho notícia de outra comissão com essa temática no Brasil, nesse formato. Na Comissão de Assistência Social, nós já fizemos uma sessão especial que gerou a construção e a efetivação de audiências públicas descentralizadas sobre o tema da judicialização da assistência social, que é uma questão que preocupa muito os gestores de assistência social pelo estado do Espírito Santo inteiro, uma vez que, além de fazer o trabalho dos municípios, os técnicos da assistência social e os psicólogos nos municípios precisam atender à justiça nas demandas judiciais, então isso impede que o trabalho seja realizado a contento. Logo em seguida, eu pedi a criação da comissão especial que vai estar debatendo a distribuição de ICMS e o financiamento dos municípios, os municípios capixabas passando por crise financeira aguda, e nós precisamos fazer o debate sobre a distribuição do ICMS, dos 25% que cabe ao Estado distribuir, mas também ter uma opinião sobre o montante do ICMS, fazer um debate sobre esse bolo que é regido pela legislação federal, mas que também impacta diretamente na vida dos municípios. É importante que a gente tenha, ouvindo os principais interessados, que são os municípios capixabas, que nós tenhamos uma proposta efetiva de distribuição do ICMS e também de financiamento dos municípios. O governador Casagrande anunciou que encaminhou para a Assembleia, já chegou na casa, a lei que altera a forma de utilização dos recursos do fundo que combate as desigualdades regionais, que muitos conhecem como o Fundo dos Royalties, tratando da possibilidade de que um percentual desse fundo seja aplicado para custeio, mas isso apenas não é suficiente para a gente vencer o grande desafio que está colocado para cada município capixaba, e por isso nós estamos nessa comissão também fazendo esse debate do financiamento dos municípios. Para além disso, eu estou lá suplente da Comissão de Finanças, estive suplente da Comissão de Turismo e Desporto até bem pouco tempo, porque eu já estava acumulando muitas comissões, então não estou mais na Comissão de Turismo e Desporto, mas na frente parlamentar de pessoa com deficiência mental, na frente parlamentar de micro e pequena empresa, na frente parlamentar do cooperativismo, na frente parlamentar da educação no campo, com temas bastante abrangentes, diferentes, distintos, heterogêneos, mas que trata das questões que envolvem o nosso estado do Espírito Santo com muita energia, com muito vigor e com muito prazer em fazer
todo esse debate que nós estamos travando na Assembleia Legislativa. E todos esses temas aí que o deputado pontuou, a gente vai tratar um a um durante o programa. Vamos começar, deputado, falando sobre educação, né? Comissão da qual o senhor é membro efetivo. O senhor é autor de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que prevê eleição direta para diretores de escola. De onde partiu essa iniciativa e como o senhor visualiza daqui para frente um cenário dessa forma, como proposta na PEC? Nós primeiro temos a gestão democrática como bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores, e o que eu estou fazendo é voltar a essas bandeiras que para o nosso partido são históricas. A escolha de gestor escolar não tem nenhum critério, seja por indicação, seja por eleição, nenhum critério vai definir que todos os gestores terão o melhor perfil para aquela escola. Hoje como é feito? Mas na gestão democrática é a única forma que nós temos de ter um efetivo acompanhamento da comunidade escolar. Hoje nós temos uma indicação, uma seleção que acaba editando uma lista tríplice, né, feita uma seleção nas escolas, faz uma lista tríplice que é encaminhada ao secretário de Educação e esse faz a escolha do gestor escolar. Nós gostaríamos que essa eleição fosse feita direta pela comunidade escolar. Eleição dentro da própria escola? Dentro da comunidade escolar, envolvendo os professores que são elegíveis, né, os principais interessados, os pais de aluno, em alguns casos os alunos, debatendo a regulamentação disso com a categoria dos professores, porque nenhuma proposta que seja construída apenas num gabinete vai ter a efetividade que a vida nos exige, porque hoje os professores têm uma vivência na comunidade escolar e essa vivência tem que ser trazida para o debate, para que a gente consiga fazer uma regulamentação que atenda aos anseios dessa categoria, que é importante que a gente faça isso, que faça o atendimento a esses anseios, que a gente construa a cidadania a partir da gestão democrática, porque o ambiente de eleição direta também educa para a eleição. As propostas vão ser apresentadas, tem que se fazer um acompanhamento daquilo que foi proposto para a escola, para a comunidade escolar, como é que está sendo implementadas as ações que foram propostas. Então tem uma educação para a eleição, uma educação cidadã que é importante essa vivência para os pais, para os alunos na comunidade escolar. Então, eu acredito, nós companheiros do Partido dos Trabalhadores, todos acreditamos que não há um mecanismo que seja mais justo, legítimo e que melhor trabalhe essa forma de escolha do que a eleição direta. Para além disso, nós vamos ter a possibilidade do exercício da fiscalização pela comunidade escolar por parte da função, da gestão que é implementada na escola. Então é importante que a gente tenha esse ambiente democrático nas comunidades escolares que vão servir também e vão educar, fazendo com que as eleições, de maneira geral, tenham cidadãos mais preparados para o seu exercício no futuro. Essas eleições aconteceriam de épocas em que períodos, por exemplo? O mandato dos gestores escolares são de 2 anos, então mas aí a gente poderia criar regras, poderíamos criar regras. Quando eu falo para chamarmos os professores aqui, nós precisamos construir propostas que tenham afinidade com a vivência. Não adianta eu pegar o que é feito na maioria dos lugares, não adianta pegar aquilo que é convencional e colocar como regra. Nós precisamos aprender a construir as regras com as pessoas que serão impactadas por elas. Então eu defendo que a gente forme uma comissão de professores, forme uma comissão de pais e consiga debater esse assunto junto com eles. Aprovado o artigo da Constituição que trata da possibilidade de eleição direta, porque a PEC trata disso, de permitir a eleição direta. Depois disso, nós vamos para um período de regulamentação desse processo eleitoral. E aí, nesse momento, nós precisamos trazer a comunidade escolar, os professores, os pais de alunos, para a gente debater como que essa eleição seria feita de maneira que melhor atendesse os anseios e as expectativas das pessoas envolvidas e impactadas. Porque a gente toma uma decisão aqui que impacta diretamente a vida das pessoas lá. Então, para tomar as decisões, para fazer as propostas, nós precisamos ouvi-las, nós precisamos nos fazer um com eles para ter vivência daquilo, para poder apresentar a melhor proposta possível. É isso que eu defendo para o processo de eleição direta. Lembrando que essa PEC, ela está em tramitação, já está em tramitação aqui no Legislativo Estadual. E, continuando ainda com essa questão da educação, o senhor também defende o financiamento para as escolas famílias agrícolas. Na prática, como é que isso funcionaria? E, assim, para essas pessoas que dependem das escolas, temos aí aquele problema de algumas escolas que não existem mais, que acabaram.
Como é que fica essa situação? Bom, nós temos primeiro um diagnóstico triste, que é o esvaziamento de escolas rurais. Nós não temos os jovens, as crianças estudando no campo, e essas crianças e esses jovens acabam estudando em escolas urbanas, se enculturando da cultura da cidade, né? Querendo, portanto, deixar o campo para ir acessar os seus recursos, as suas oportunidades na cidade. Enquanto nós precisamos manter famílias no campo, produzindo no campo, que é um espaço de grande mobilidade social, inclusive, porque uma família pode, num pedaço de terra, conseguir, com o esforço do seu trabalho, avançar muito, né, do ponto de vista econômico, financeiro, no bem-estar da sua própria família. Então, nós precisamos mantê-la lá. Para isso, nós temos escolas que fazem esse esforço já, educam de maneira combinada, de maneira antenada com a cultura camponesa. Então, nós temos escolas comunitárias, nós temos escolas do MEPS, nós temos escolas que são acompanhadas pela Racefaz, nós temos escolas diversas que atuam no campo, que fazem esse acompanhamento. Acontece que essas escolas, para o seu financiamento, ela exige, necessita de muitos convênios com o Estado. Ora da Secretaria da Agricultura, ora da Secretaria da Educação, ora do município, sendo que nós temos escolas de ensino fundamental, de ensino médio técnico, e nós poderíamos incluir essas escolas no sistema de modo que fosse financiada pelo sistema público sem perder a característica pedagógica das escolas. Sem depender de outras entidades. De né? outras entidades. Porque nós não temos no serviço público uma escola pública que ofereça educação com a pedagogia voltada para o campo. Então, não seria difícil ou não seria inoportuno que nós passássemos a financiar escolas de associações comunitárias que fizessem esse serviço, prestassem esse serviço para o Estado. Eu defendo que esse financiamento se dê pelos municípios, quando são escolas de ensino fundamental, de educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental, e pelo Estado quando forem escolas de ensino médio técnico. Então, nossa defesa é essa, que elas façam parte do sistema e que tenham um financiamento específico. Nós temos uma dificuldade porque essas escolas não são nem públicas e nem privadas. No próprio censo que o Ministério da Educação faz, agora no último censo apareceu escolas que têm pedagogia em alternância. Nem todas as escolas no campo têm pedagogia de alternância. Que é aquela que a pessoa fica um pouco em casa, pouco na escola, um pouco em casa, outro na escola. Exatamente, uma semana na escola. Praticando, né, em casa. Uma semana em casa. Fazendo a alternância de saberes. Exatamente. Porque ele leva o conhecimento da escola para a família e traz o conhecimento da família para a escola. Então, tem uma alternância temporal, porque tem uma semana em casa e uma semana na escola, de maneira em regime de internato, né, em alguns casos. Outros já estão fazendo com os alunos retornando para casa, mas também a alternância de saberes, valorizando os saberes que vêm da própria família. Nem todas são assim, mas no censo já tem escola em pedagogia de alternância, então como critério de apuração. Mas nós precisávamos criar um mecanismo para que essas escolas fossem reconhecidas, pelo menos como de interesse público, para receber o financiamento público efetivo e estar inserida na rede, no sistema público de ensino. É um movimento também, não é, deputado, para manter as pessoas no campo com qualidade de vida, que aquele termo de fixar o homem no campo, ele já caiu por terra, que agora, a verdade é querer manter essas pessoas, mas fazendo o que elas gostam, o que elas sabem de fazer de melhor. E valorizando a sua cultura, que é mais importante, claro. Porque por muito tempo morar na roça foi pejorativo para o conjunto da sociedade. Verdade. Enquanto a cultura camponesa é tão linda, tão expressiva, e a gente precisa fazer com que as pessoas tenham condições de escolher o lugar onde elas querem viver, valorizando a sua cultura, respeitando as suas tradições e também gerando condições de que elas tenham economicamente segurança e estabilidade na vida. Bom, deputado, vou pedir licença, senhor, um instantinho, que este primeiro bloco chegou ao final. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí não. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado estadual Rodrigo Coelho, do PT. Bom, deputado, o senhor faz ações em diversas áreas, algumas bastante específicas, como assistência social. O senhor, inclusive, preside uma comissão aqui na casa, né, voltada para esta área. Tem uma PEC aqui do senhor que prevê 5% do orçamento estadual justamente para assistência social, uma forma de garantir os direitos dos capixabas. É isso? Exatamente. A política de assistência social é uma política de garantia de direitos. E é uma política também extremamente nova. Então, como ela vem se organizando de maneira muito recente, o Sistema Único de Assistência Social foi aprovado, foi sancionado pela presidente Dilma em 2011, em julho de 2011. Então, nós estamos falando de uma política realmente muito nova e que tem no seu aspecto mais importante a garantia de direitos da população. Então, nós estamos falando na proteção básica, do fortalecimento do vínculo familiar, da manutenção das famílias, então observando aspectos de renda, aspectos de vulnerabilidade diversos que podem estar ocasionando a dissolução da família. A política de assistência social atua através dos seus técnicos. Quando nós temos um caso mais grave de rompimento do vínculo familiar, nós temos serviços da proteção especial da assistência social, nós temos atendimento a abrigos de longa permanência para pessoa idosa, abrigos para criança e adolescente, população em situação de rua, pessoas com deficiência. Então, nós temos um conjunto de atores, de usuários que precisam da assistência social, que precisam da assistência do Estado, e nós temos ainda secretarias muito frágeis do ponto de vista desse atendimento. É importante frisar que nós já avançamos muito no Estado do Espírito Santo. Nós já avançamos tanto no volume de recursos financeiros colocado, como também avançamos do ponto de vista das políticas realizadas, do financiamento para os municípios. Mas não é incomum a gente ter os municípios aportando 5% do seu orçamento na política de assistência social. Mas o Estado do Espírito Santo, na lei orçamentária que chegou aqui na casa recentemente, nós percebemos que o orçamento da assistência social é de 1,11%. Então, nós temos um salto para dar aí ainda do ponto de vista do financiamento das políticas de assistência social. Então, é por isso, pelo conhecimento da política, pelo conhecimento dos serviços que a gente faz, pelos depoimentos que nós temos dos usuários que conseguem ser acessados pela política, que nós percebemos que é necessário o seu financiamento. Não é incomum você ver uma grande quantidade de unidades de saúde, não é incomum você ver uma grande quantidade de escola, mas é muito difícil você ver mais do que um CRAS por cada município, é muito difícil você ver CREAS, mais de um CREAS nos municípios. No Espírito Santo, só os municípios da Grande Vitória tem mais de um CREAS, tem mais CRAS, a não ser isso, Cachoeiro de Itapemirim tem mais CRAS, enfim, um ou outro município tem mais uma unidade, um centro de referência da assistência social. Esses equipamentos já se mostraram extremamente eficientes naquilo que se propõe. Então, por isso, nós queremos financiar a política para que outras pessoas consigam ser acessadas pela política de assistência social. Até porque essas garantias de direitos básicos, né, elas estão previstas na Constituição Federal. Seria uma forma de viabilizar isso aqui para o Espírito Santo. Bota na prática. É fazer com que o Estado tenha protagonismo no que é o seu papel na política de assistência social. Quando o sistema começou a ser debatido, estava se debatendo muito do governo federal para os governos municipais, e o Estado estava meio que sem função. Depois o Estado ficou com a função de cofinanciar a política e de fazer a orientação da política de assistência social, numa posição de antagonismo ao que era praticado anteriormente, porque antes era a ação social, o favor que era feito, o caráter de favor que era prestado, e isso com assistencialismo profundo. Hoje não. Hoje é um serviço de assistência que é feito a partir de critérios bem definidos, que chega a toda a população no mesmo critério e que está sendo cofinanciado de maneira igualitária, com regulamentos pactuados entre os gestores das áreas. Quando no caso de financiamento estadual, é pactuado com os municípios. Quando é o caso de recurso federal, é pactuado com os municípios e com os estados. Então, é essa política que nós queremos financiar
e efetivar no Estado do Espírito Santo com o recurso estadual, mas através dos municípios capixabas. Falando em financiamento, deputado, o senhor também propôs, na verdade, a criação dessa comissão, uma comissão especial para acompanhar e analisar as questões relacionadas à distribuição de ICMS e financiamento dos municípios capixabas, tema este que o senhor tratou logo lá no início do programa. Qual a meta principal com a criação de uma comissão como essa? Primeiro, nós precisamos contextualizar. Os municípios têm passado uma dificuldade de arrecadação muito grande. Muitos estão em comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal, ora pela dificuldade financeira para pagar as suas contas, por ter pouca arrecadação disponível, recurso para custeio, ora pelo percentual que é aplicado para pagamento de pessoal. Isso porque a arrecadação direta, os repasses constitucionais foram diminuídos, especialmente o ICMS, por conta da unificação das alíquotas dos produtos de ICMS para importação. Então, nós temos uma necessidade nos municípios de ter um melhor financiamento. Nós percebemos que com a regra que está estabelecida hoje, alguns municípios têm vantagem sobre outros. Por exemplo, na cadeia do petróleo, os municípios que estão na cadeia do petróleo, o VAF, que é o valor adicionado fiscal, que é apresentado pelas empresas e que todas as empresas de um território municipal juntos, somados, compõem o VAF do município, eles têm uma apresentação desigual. O VAF é composto, é o faturamento das empresas menos o custo de mercadorias vendidas. O custo de mercadorias vendidas é apurado pelo estoque inicial das empresas, mais as compras, menos o estoque final. Como as empresas de petróleo vendem toda a extração, não compram e comercializam toda a extração, eles têm estoque inicial zero, compra zero, estoque final zero, portanto, todo o seu faturamento é o VAF, o que torna desigual a apuração do índice de participação dos municípios, fazendo com que alguns municípios recebam bem mais do que os outros. Então, a primeira coisa é promover o equilíbrio dessa distribuição de receitas, e nós temos um valor muito pequeno, uma margem muito pequena, porque 25% dos recursos do bolo do ICMS que são repartidos com os municípios é que nós temos capacidade de legislar. Mas nós queremos utilizar esses 25% para equilibrar o máximo que nós pudermos. Para além disso, nós queremos formar uma opinião conjunta do Estado do Espírito Santo, a partir da Assembleia, ouvindo os prefeitos, ouvindo os secretários de Fazenda, os vereadores, para a gente fazer esse debate da parte que cabe ao governo federal, à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional. Por que eu estou dizendo ouvindo os prefeitos? Coerente com a primeira informação que eu te dei acerca da eleição direta para diretor de escola, que quem é impactado precisa participar, nós também estamos na comissão chamando os municípios para participar desse assunto. Por quê? Porque eles serão impactados diretamente. Então, nós precisamos envolvê-los, porque não é possível que a gente faça uma proposta que não tenha intimidade com aquilo que os municípios estão vivendo. Nós precisamos trazer para a Assembleia, trazer para o nosso debate o que vive os nossos municípios, para que nesse debate, nessa construção, a gente consiga a melhor solução. Para isso, nossa comissão deliberou na última reunião que nós convidássemos, não é uma convocação, é um convite, todos os prefeitos do Estado do Espírito Santo, todos os secretários de Fazenda, todas as câmaras municipais, para a gente fazer um longo debate. Convidamos também a Secretaria Estadual de Fazenda, a Secretaria Estadual de Planejamento, para nós colocarmos na mesma mesa todos os atores envolvidos e conseguir ter uma opinião no mais consensuada possível, para que a gente tenha uma proposta efetiva e que impacte de maneira positiva, com equilíbrio, as contas municipais. Então, o objetivo da nossa comissão é esse, para que a gente tenha no Estado do Espírito Santo o equilíbrio do financiamento dos municípios, para que todos eles possam avançar de maneira conjunta e regular. O acompanhamento dos trabalhos da comissão você pode conferir no site oficial aqui da Assembleia Legislativa. Bom, deputado, faltam pouco mais de 2 minutos para a gente encerrar o programa. Eu queria que o senhor considerasse, que o senhor falasse sobre a implantação do ramal ferroviário ligando o município de Cachoeiro de Itapemirim à ferrovia EF-118, que é uma reivindicação do senhor também. No caso, essa malha vai ligar Vila Velha ao Rio de Janeiro. Nesse traçado inicial da EF-118, não estava contemplado que ele passasse por Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim é um polo logístico natural, toda a malha rodoviária
vai para Cachoeira de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo, leste de Minas, noroeste do Rio de Janeiro, e nós não seríamos atendidos pelo modal ferroviário. Então, isso impediria que nós potencializássemos a característica de centro logístico que o município já tem. Nós estamos fazendo um debate do Porto Seco, em Cachoeiro, chegamos a fazer do Centro Logístico Integrado Aduaneiro, Industrial Aduaneiro, quando da medida provisória 612 estava em vigor, mas como ela não foi votada, nós voltamos o debate do Porto Seco e para ele ter viabilidade nós precisamos desse ramal ferroviário. Então, é uma conexão de estratégias que nós precisamos efetivar para o município de Cachoeira de Itapemirim potencializar a sua vocação de centro logístico. Bom, deputado, eu quero agradecer então mais uma vez a participação do senhor no nosso programa. Eu é que agradeço, me coloco sempre à disposição para a gente conversar com a nossa população aqui no Ação Parlamentar. A gente que agradece. Bom, encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você quiser interagir com o deputado, fazer pergunta, tirar dúvidas sobre os temas tratados aqui hoje, você pode escrever para o e-mail rodrigocoelho@al.es.gov.br. Como eu falei há pouco, você também pode continuar acompanhando as suas ações no nosso site oficial www.al.es.gov.br. Muito obrigada pela sua audiência de sempre e eu te espero na nossa próxima edição. Até lá!